É uma parábola bem conhecida. Também pensei que seria bom a gente meditar em uma coisa bem conhecida. Antes eu estava meditando em alguns assuntos mais difíceis e é fácil da minha cabeça dar como deu aqui, né? Buga, né? Então eu pensei assim, vou ficar no seguro e vai ser mais tranquilo para mim trazer a palavra. Então esse texto é um texto que fala muito comigo, né? Jesus, ele trata de um assunto que é conhecido deles. Hoje não temos reino, não temos esse sistema. Alguns países ainda mesclam um pouco, né, presidencialismo com esse sistema de reis. Mas naquela época tudo era assim. E a gente vê na palavra que ele começa de uma coisa conhecida para levar ao desconhecido, né? Uma coisa que você entende para uma coisa que você não entende. Então muitas vezes ele diz assim, o reino dos céus. O reino dos céus. Em algumas vezes ele fala assim, que o governo de Deus é reino. E o governo das trevas é império, porque é tirania, é domínio, é controle, né? Sempre está subjugando o outro. Quando ele entra nas pessoas, ele é posseiro. Mas Deus, Ele é nosso dono, Ele nos comprou, Ele primeiro nos fez, depois Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Então, Ele é o legítimo dono, mas Ele tem um cuidado com a gente. Ele tem, Ele não tem a característica de posseiro, de dominador, de tirano. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você é aquilo que Ele planejou, mais humano você é. Então ontem foi falado um pouquinho sobre o texto lá de 2 Timóteo, que fala assim, de desafeiçoados. Quanto mais longe a humanidade está, mais vai cumprindo essa profecia que diz que as pessoas vão ser desafeiçoadas. Elas perdem a afeição natural, elas perdem o sentimento natural que Deus deu a cada um, e o coração endurece, o coração fica insensível às coisas de Deus e às coisas boas. Nada é suficiente. E aí, quando está vendo violência na televisão, quando está vendo sofrimento das pessoas, não consegue se sensibilizar. Pelo contrário, necessita cada vez mais de violência, e a gente está indo para esse caminho, né, de tirania, né? A palavra de Deus, Jesus falou várias vezes assim, busca em primeiro lugar o reino, né? O reino de Deus. E ele também diz assim, Deus nos transporta do império das trevas para o reino da luz. Em Lucas 17 ele diz assim, o meu reino está dentro de você. Então o meu reino, o reino de Deus pode estar no teu coração. Aqui nesse texto ele diz a respeito de 10 virgens, que representam todos os que vão à igreja, religiosos, bons e maus. Quem confia em Jesus e quem não confia em Jesus. Quem ouve a palavra e pratica, e quem ouve a palavra e não põe em prática. Ele está falando assim de uma forma geral. As 10 virgens, que seriam 10 moças, não são noivas do casamento, elas seriam como sobrenoivas, pessoas que estariam ali numa função importante nesse casamento, de destaque nesse casamento.
como aquela menininha que entra com os anéis, né? Elas teriam uma posição de destaque nesse casamento, e o noivo desse casamento é Jesus. E ele vem, e ele está prometendo nesse texto que ele vem. Mas várias vezes nesses versículos aqui dessas parábolas, você começa a perceber que Jesus dá uma pista, que o noivo vai demorar um pouco para vir. Algumas vezes ele fala assim: eu venho como ladrão, eu venho de surpresa, ninguém espera o momento que eu venho. Mas assim, quando naquela parábola da vinha, que ele colocou pessoas para arrendarem a vinha, muitos deles eram os religiosos. Mas diz assim que o Senhor demorou muito para voltar a cobrar o arrendo. E nessa demora, eles começaram a entender que eles eram donos da vinha. Eles começaram a se achar donos do pedaço, que eles poderiam mexer em tudo, e que eles começaram a ter ciúme das coisas. E quando ele mandou os cobradores cobrarem o arrendo, então eles bateram nessas pessoas, nesses mensageiros. Dá a pista da demora. E você vai lendo essas parábolas e você vai vendo assim que Jesus dá essa pista de que ele vai demorar para vir. E aqui também o atraso do noivo dá a ideia dessa demora. Os discípulos esperavam Jesus ainda na vida deles, mas Jesus não veio na vida deles. Já fazem 2000 anos, Jesus ainda não veio. Então ele está demorando, está cumprindo também essa palavra. Só que daí ele também está contando alguns detalhes que também estão se cumprindo. Ele está dizendo assim: dentro da igreja tem uma porcentagem de crentes cristãos nécios, e tem uma outra porcentagem de cristãos que são prudentes, como se fosse o trigo de um lado e o joio do outro. Eles são parecidos. Você olha na lavoura entre trigo e azevém, não tem muita diferença de longe. Ou trigo e aveia, não tem tanta diferença. Mas vai haver muita diferença na hora de produzir os cachos, na hora de produzir os grãos. Então você não usa o azevém para fazer pão, você não faz farinha para fazer o pão desses outros tipos de planta. Tem sua serventia, mas não faz o pão. Então é isso que Jesus está dizendo. A outra coisa que ele mostra aqui, além das 10 virgens, ele mostra que cada uma delas tinha o quê em comum? Tinha o que em comum? Todas tinham em comum? Lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. O que são essas lâmpadas? O que representam? Eu já contei que o noivo representa Jesus. O reino é um plano que ele está mostrando, algo conhecido para mostrar um desconhecido. As virgens representam todos os cristãos no mundo inteiro. E as lâmpadas, o que representa a lâmpada? O guia, a palavra, a tua fé, a tua vida espiritual. Representa essa chama, esse azeite de Deus dentro de você. Como se a lâmpada fosse a tua vida e o azeite de dentro da lâmpada é a vida espiritual que você tem. É o quanto você se encheu do Espírito Santo. É o quanto você tem dele. Eu lembro uma coisa assim que meu pai falava assim: o bêbado
antes de ficar bêbado, ele começa tomando. E ele toma um cálice. Então ele tem um tanto de álcool dentro dele. Daí ele toma mais um cálice, daí ele tem mais um tanto de álcool dentro dele. E ele toma mais um cálice e ele tem mais um tanto de álcool dentro dele. Mas vai chegar um momento que o álcool vai ter ele. Quando o texto lá de Efésios diz assim, enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, ele está fazendo uma comparação também. Você vai tomando do Espírito Santo na tua vida todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Você vai tomando do Espírito Santo e você tem o Espírito Santo na tua vida. Mas tem um dia que você vai ficar cheio do Espírito Santo. E é disso que está se tratando aqui, né? O crente, ele pode ter dentro dele uma fonte boa, mas o crente, ele pode ter uma fonte que se chama o que na Bíblia? Rota. Essa é a palavra que se usa na Bíblia. A fonte boa e a fonte rota. A fonte rota é aquela que é um pouquinho de sol. O que acontece com ela? Seca. Aqui é muito comum. A nossa chácara, a chácara da igreja, é isso que dá. Choveu e encharca. Deu sol, some a água. Fonte rota. Vai embora. Some. Não tem profundidade. E é disso que está tratando esse texto da lâmpada. É como os nossos terrenos daqui, que não tem profundidade. As águas, elas secam rapidamente, a não ser que venham de uma fonte profunda, de uma fenda da rocha. Às vezes, na parte mais alta do terreno, você vê essa fenda. E é água que não vai fazer falta. Ela não vai faltar. Já aquela que verte pela rocha, assim por cima, ela parece abundante, mas depois logo ela seca. Então, a gente precisa analisar que tipo de lâmpada você é, que tipo de vertente você é, que tipo de chama você tem dentro de você, pela duração que vai ter essa luz dentro da tua alma, né? Ele fala lá em Filipenses 4, ele diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí, o que ele falou antes? Você precisa encher o teu pensamento das coisas de Jesus. Colossenses, ele fala assim, pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas daqui da terra. Busque em primeiro lugar lá. Busque em primeiro o que é verdadeiro, o que é justo, o que é amável, o que tem boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor. Não esteja pendendo para aquilo que só agrada os olhos da carne. O dinheiro, o entretenimento, aquilo que agrada ao corpo, mas não tem a ver com o espiritual. O que aconteceu em comum com todas as 10 virgens? Após essa parte da lâmpada, todas adormeceram, todas dormiram. Mas o texto é bem claro que as prudentes levaram vasilhas a mais. E as nécias, as facilitonas, porque elas geralmente pensam assim, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço. Sempre deixam para frente. Aí a lâmpada está funcionando. Tem azeite na lâmpada. Mas não tem vasilhas a mais.
Então, são pessoas assim que só pensam no aqui e agora, só no momento. Mas Deus está dizendo que aconteceu um contratempo. Qual foi o contratempo? Oi? O noivo se atrasou. O noivo se atrasou. E isso leva a gente a pensar. Lá em Efésios capítulo 5, verso 15, ele diz assim: veja prudentemente como você anda. Não seja como nécio. Seja prudente. Vede prudentemente como andais. Veja prudentemente como você anda hoje. Veja os teus passos. Qual que é o objetivo dessa palavra de Deus? Exortar ao quê? A vigilância. Não ache cansativo ler mais, meditar mais. Não ache cansativo só ver um filme que seja de cunho cristão e ainda sério, que vai te exortar, que vai chamar a tua atenção. Procure gastar tempo naquilo que realmente interessa. Deus diz lá em Isaías 55, por que gastais vosso suor naquilo que realmente não interessa? Naquilo que não vai te satisfazer de verdade, não vai preencher o vazio do teu coração. Então, um grande fato que acontece nessa parábola é que houve um grande imprevisto. Vamos repetir isso? Houve uma coisa que não se planejou, que não estava no esquema, algo que surpreendeu. Como um ladrão chega na tua casa, ele avisa que vai chegar? E você leva um susto enorme, e depois que ele entrou, você vai cuidar do quê? Dos alarmes, vai cuidar das trancas, vai cuidar das coisas. Mas depois que ele entrou, até ele entrar, a gente vai deixando meio assim, né? E essa é a palavra que ele está dizendo assim, no mundo espiritual isso está acontecendo. Né? A demora. Marta e Maria tinham certeza que Jesus poderia curar o seu irmão da enfermidade. Mandaram um recado. Elas tinham certeza que Jesus vinha. Como ele orou por tantas outras pessoas, oraria também pelo irmão delas. Mas o que aconteceu no texto, vocês lembram? Jesus demorou muitos dias. Ele chegou atrasado pelo menos 4 dias, porque Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Jesus, ele não fez aquilo que estava no plano de Marta e Maria. Jesus surpreendeu. Jesus não fez aquilo que a gente estava pensando que ele faria. E os desapercebidos, os distraídos podem cair nessa armadilha. Então Deus está te alertando sobre um grande imprevisto. Quando aquele grito, chegou o noivo, é o grande dia, é o grande acontecimento. Então tem um grande imprevisto nessa história. Mas o grande acontecimento vai chegar. Esse texto está dizendo que ele chegou. Eu estava pensando antes, ali no banco, eu estava pensando na mensagem que eu tinha trazido na outra vez aqui, nos textos que estavam falando assim, que Jesus seria... Seria o Messias? Não, e que o Messias seria o quê? O que aconteceria com o Messias que eles não esperavam que acontecesse com o Messias? Ser morto. Então aí eu peguei os textos que falam assim, que ele seria traspassado.
Todos os textos do Velho Testamento que usam a palavra que ele seria, o Messias seria traspassado. Salmos 22, o próprio Gênesis 3,15, né? Isaías 53, o texto de Zacarias 12, todos estavam dizendo que ele seria traspassado. Os versículos estavam lá. Mas eles não percebiam esses versículos, estava distraído. Gente, a maior parte das profecias já se cumpriram. Só falta a última profecia. De todo o corpo das profecias, a maior parte já se cumpriu. Só falta a última, que ele diz assim: esse que foi traspassado, ele vai vir gloriosamente, como diz lá em Zacarias 12. Ele vem gloriosamente. Como aconteceu com José. José foi vendido pelos seus irmãos como um coitado, mas depois, lá no Egito, ele se tornou o grande rei do Egito. Ninguém esperava por isso. Era um milagre. Ninguém espera pela vinda do grande rei. Alguns dizem: não, mas ele volta. Qual é a forma que ele volta? Ele volta no teu coração. Ele volta espiritualmente, mas não fisicamente. Então, ele vai cumprir a sua palavra. O grande acontecimento vem. E assim, o grito, ele representa os sinais da vinda de Cristo. Uma outra palavra que fala desse grito na Bíblia, além dos sinais, tem uma outra palavra que se usa muitas vezes, essa palavra, para falar do grito. Além dos sinais, dos cumprimentos, as coisas que vão acontecendo, tsunami, terremoto, guerras, essas coisas são sinais, epidemias, pandemia, coronavírus, tudo isso é sinal. Tem um outro nome para isso, além de grito: trombeta. Quando você lê na Escritura que ao ressoar da trombeta, entendeu? Você não vai ouvir. Alguns irmãos, quando eu estava lendo o texto, eles pensavam assim: não, mas eu achava que vinha cavalo mesmo, cavalo branco, cavalo preto, amarelo, vermelho, né? A pessoa imagina que vai vir os cavalos. Não é assim que funciona, irmãos. A mesma coisa que fala do grito. Ele gritou dizendo, a pessoa gritou dizendo: chegou o noivo. E as virgens acordaram. Todas acordaram. Os sinais é esse grito: chegou o noivo. Os sinais fazem parte daquilo que diz a trombeta. Quando soa a trombeta, é que aconteceu um sinal que marca aquele momento. Como a volta do povo de Israel para a sua terra. Isso só aconteceu agora em 1900 para cá. Então, há 2000 anos praticamente que o povo judeu está espalhado pelo mundo inteiro e os cristãos nunca imaginavam que ele voltaria, que os judeus voltariam para a sua terra. Isso é um sinal. E a gente está o quê? Desapercebido que os sinais estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo. E eu poderia continuar falando do cumprimento de sinais, e aí a gente ia gastar tempo. Mas isso já é suficiente. Essa questão de inverter o mal com o bem com o mal, como tem acontecido hoje. A apostasia da igreja, tudo isso é sinal e está acontecendo. A igreja está apostatando. E por isso que a gente encontra mais joio do que trigo dentro das igrejas. Porque é cumprimento da profecia, é o tocar da trombeta, gente. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que vos sobrevirá repentina destruição. Vamos repetir isso? Quando andarem paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Vamos repetir isso de novo? Quando andarem dizendo, eis que vos repentina destruição. O cavalo branco está falando dessa paz e segurança falsa. E logo depois dele vem os cavalos de morte, disso, daquilo. Mas as pessoas estão pregando paz. As pessoas, não pode matar o animalzinho, porque está pregando paz. Nós somos inclusivos. A igreja, ela exclui o homossexual, mas nós incluímos o homossexual. É paz e segurança. Nós temos uma moral melhor que a moral do cristianismo. Porque o cristianismo é cheio de tabus. Gente, tudo isso é um grito. Tudo isso são sinais. É o tocar da trombeta. Certo? E esse versículo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que você sobrevirá a repentina destruição, é Tessalonicenses 5. Certo? Então, é um grande imprevisto, em primeiro lugar. Em segundo, um grande acontecimento. E agora, em terceiro lugar, é uma grande oportunidade. Mas uma grande oportunidade que já foi selada. A porta já foi fechada. Mas é uma grande oportunidade daquelas pessoas que encheram suas vasilhas de azeite enquanto tiveram tempo. E arrumaram mais vasilhas de azeite. Estavam ali, cansadas de carregar azeite. Mas tinha azeite. As outras estavam todas assim. Estavam na boa. Mas também a vasilhinha estava só no fundinho. Mas elas estavam esbeltas, né? Com todo o fôlego. Dormiram. E quando acordaram essas faceirinhas, não tinham azeite. A lâmpada se apagou. Então a oportunidade ela é muito grande, mas ela tem um tempo para ela. E pode ser que nesse momento do tocar da trombeta, o tempo já passou. Então preste atenção, né? Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, o capítulo 20, o verso 20, ele diz assim, aquele que amaldiçoa a sua mãe. Como é que termina esse versículo? Que é? A sua lâmpada se apagará nas mais densas trevas. Um filho que não respeita a mãe, que amaldiçoa a mãe, que se magoa com a mãe, não se trata, não se retrata, não volta à sensatez, endurece a cerviz, endurece o coração, a sua lâmpada vai se apagar nas mais densas trevas. E a gente está vivendo nesse tempo, né? Jesus ele fala sobre esse tempo lá em Lucas 18, verso 8, ele diz assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus ele está falando sobre esse tempo, onde dificilmente se acha fé. A gente tem moral, a gente tem ciência, a gente tem dogma, a gente tem isso, a gente tem aquilo, mas a gente não tem fé. A fé é verdadeira, né? Então ele diz, no dia que o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Mas cada um teve a sua oportunidade. O faraó, que Deus endureceu o coração dele, ele teve muita oportunidade. Ele viveu com Moisés. Deus deu muita oportunidade para ele. Mas nos dias das pragas, Deus disse, eu não estou mais interessado nesse caso. Eu passei tantas vezes e preguei a palavra para ele. Através
através daquele, através daquele. Deus sabe. Todas as vezes que Deus correu atrás desse faraó. Mas quando vieram as 10 pragas, Deus foi endurecendo o coração, porque ele diz assim, agora eu não estou mais interessado. Não é mais pela força que eu quero. Eu queria despertar atos voluntários, mas ele não quis. Ele não quis. Jesus mesmo diz assim, quantas vezes eu quis juntar o meu povo de Israel debaixo das minhas asas, e eles não quiseram. Agora a casa deles vai ficar deserta. Então isso aconteceu e eles ficaram com a casa deserta por quase 2000 anos, gente. Né? Então, a última palavra. Quando aquelas virgens nécias foram atrás de azeite para comprar azeite e chegaram na porta da festa, a festa é o céu. As bodas do casamento é o céu. É a morada com Deus. E elas batem na porta. O noivo, Jesus, vem e atende delas. E o que o noivo diz a respeito delas, dessas 5? Eu não conheço vocês. Você viu? É uma palavra, mais uma vez ele fala essa palavra, eu não conheço. Esse conhecer é como quando um homem casa com uma mulher e ele conhece a mulher. Quando a mulher casa com esse homem, é essa palavra que usa. E essa palavra ela é usada assim no sentido assim que você como filho entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensa. É no quarto, é no relacionamento com o Pai Celestial que você cria amizade, dependência, confiança, amor. É ali que se conhece. É ali que se preenche o vazio da alma. É ali que os filhos de Deus não precisam de droga para serem felizes, não precisam de dinheiro para serem felizes, porque a felicidade deles está no seu Deus, no seu Criador. Não está nas coisas, não está na casa, não está no carro, não está em nada disso. A felicidade deles está no seu Criador. Ele conhece vocês. Ele conhece os seus filhos. Os seus filhos são amigos dele, têm relacionamento. Aqueles que são apenas religiosos não têm relacionamento, eles decoraram essas coisas. Então eles não sabem de fato o que de fato é. Bom, eu terminei a minha mensagem, irmãos. Tinha uma ilustraçãozinha que eu contava ela quando chegava nessa parte. Eu lembro assim que várias vezes, quando a gente chegou ali em Beltrão, nas primeiras vezes de começar o trabalho lá em Beltrão, ali na Cango, tem o riozinho ali. E a gente ouviu falar de gente que tinha sido levado e morreu. E tinha uma história que se contava a respeito de um cara que ele chegou diante de um rio que estava cheio, ele se ajoelhou e pediu a Deus, Deus, me ajude a atravessar. E ele foi caminhando sobre as águas, e ele atravessou aquele riacho cheio. E ele foi para casa. E o riacho não levou. Mas depois, quando o rio baixou, as pessoas perceberam que, na verdade, ele tinha passado por uma pinguela de concreto que tinha ali. E ele conhecia, porque todo dia ele passava ali. Então, ele ora, ele entrega a sua vida a Deus, ele busca a bênção, mas ele conhece a pinguela. Ele sabe que é de concreto. Ele sabe que aquela pinguela vai aguentar água. E ele consegue atravessar. Isso que eu digo assim, a fé em Deus, ela não é burra. Ela não é uma fé idiota que a pessoa chega ali, se ajoelha e se larga naquela correnteza. A pessoa sabe aonde está pisando. A pessoa não é burra.
entende? É a mesma questão quando ele está dizendo assim, crentes prudentes e crentes nécios. Esses crentes nécios são os burros. Não no sentido do animal burro, que daí é uma ofensa para eles. Porque eles são muito inteligentes. Mas é aquela pessoa que poderia ter enchido a sua vasilha do azeite e ter mais vasilhas cheias de azeite para o momento difícil da vida, e ela não encheu as suas vasilhas de azeite. E Deus está dizendo que ela é burra, que é uma idiota, que ela é tonga. É isso que é imprudente, nécia. Certo? Está aí a palavra. Cada um põe o chapéu que serve para si, né?